É interessante como ocorre muitas vezes nas nossas vidas indecisões. Muitas vezes as indecisões elas aparecem. Constantemente as indecisões vêm até nós. Por mais que nós temos o conhecimento, temos força, temos a sabedoria de como agir, mas vem aquelas dúvidas no nosso coração. Muitas vezes nós pensamos em desistir, largar, abandonar. Mesmo uma pessoa sendo capacitada, mesmo a pessoa tendo domínio sobre aquilo que faz, a pessoa se sente, em muitas vezes da vida, constrangida a agir, a tomar uma atitude. Quantas não são as pessoas que no decorrer da sua vida, a pessoa ela se encontra como se fosse um animal encurralado em um canto, sem reagir, sem ter força para reagir. E falando disso, eu lembrei aqui de uma história que pode refletir, e na verdade vai refletir tanto na minha quanto na sua vida. É a história da mamãe Camelo. Talvez você já ouviu essa história outras vezes, através de alguém, né? Mas eu gostaria de lembrar você dessa história. Certo dia, a mamãe Camelo ela estava com seu filhote, quando de repente o filhotinho ali ao lado dela perguntou: mãe, olha a pergunta, por que nós temos essas corcovas enormes sobre os nossos ombros? Sobre os ombros, no caso. E a mamãe mastigando, a mamãe inteligentemente respondeu ao seu filhote, o camelinho: ô meu filho, é porque nós somos os únicos animais a atravessar o deserto. E nós precisamos nos abastecer de água para no decorrer do nosso caminho não faltar água. Então, essa corcova ou essas corcovas, elas são como um ponto estratégico que foi deixado para poder guardar, armazenar água. Aí o filhotinho dela disse: ah, mãe, eu entendi. Então essa corcova ou essas corcovas é um armazenamento de água, para colocar água para atravessar o deserto. Entendi, mãe, entendi. E passado mais um tempinho, aquele camelinho perguntou para a mãe: mãe, por que nós temos essas pernas compridas? E a mamãe Camelo disse: ah, meu filho, é porque a areia do deserto é muito escaldante. E para nós ficarmos distante da areia, assim nós temos as pernas compridas. E o camelinho mastigando: entendi, mãe, entendi. Entendi. E mais passado um tempo, aquele camelinho olhou para a mãe e falou: mãe, por que nós temos essas patas, né, redondas, enormes? E a mãe, mastigando, observando ele, falou: meu filho, é porque nós precisamos ter equilíbrio sobre as areias do deserto. Então essas patas arredondadas, maiores, elas dão um equilíbrio maior para que nós possamos passar pela areia escaldante do deserto. Aí o filhotinho falou: ah, entendi, mãe. Você sabe como é criança? Criança é curiosa. Criança pergunta mesmo, né? Passado mais um tempinho, aquele camelo perguntou para a mãe: mãe, uma coisa interessante eu encontrei em mim. São essas pestanas enormes. Sabe as pestanas? São essas pestanas enormes. Para que servem essas pestanas? E a mãe, observando bem aquele camelinho, aquele filhote, né, balançando a cauda, e a mãe respondeu: olha, meu filho,
É necessário essas pestanas que nós temos, porque no deserto, de vez em quando dá umas tempestades de areia. Então, para nos proteger, proteger os nossos olhos, nós fechamos essas pestanas, assim a areia não consegue chegar aos nossos olhos. Aí aquele filhotinho olhou, entendi. Então quer dizer que as corcovas é para nós guardarmos a água para atravessar o deserto. As pernas compridas para ficar com o nosso corpo distante das areias escaldantes do deserto. Essas patas redondas é para nós nos equilibrarmos melhor sobre a areia do deserto. As pestanas é para nos proteger contra as tempestades das areias do deserto. Mãe. Então é isso mesmo que eu entendi? E a mamãe falou, é isso mesmo, meu filho. Você entendeu direitinho como são as coisas. E o menininho fixou bem os olhos na mamãe e perguntou, mãe, então me responda, se nós temos tudo isso, somos preparados para atravessar o deserto, viver no deserto, andar no deserto, por que é que nós estamos aqui presos no zoológico? Pense, às vezes nós estamos presos a alguma coisa que nos impede de caminhar para frente. De repente você está aí agora, ouvindo esta mensagem, e de repente você tem uma capacidade tremenda de conquistar coisas grandes, de fazer coisas grandes, de fazer acontecer na sua vida coisas grandes, mas você está aí preso nesse zoológico. Quantas não são as pessoas que no decorrer de toda a vida, passa a vida e ela entende, Senhor, se eu tivesse feito, teria dado certo. Se eu tivesse tido coragem, porque eu sabia fazer, teria dado certo. Eu quero que você pense, você de repente, Deus lhe deu todas as ferramentas para você conquistar, para você ir muito mais além. E além das ferramentas, Deus deu uma coisa para você chamada fé. E quando você usa essa fé, tudo passa a acontecer na sua vida. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de você usar suas ferramentas, use a sua fé. E você vai perceber que tudo vai dar certo para você. Forte abração no seu coração.